Olá pessoal, motivo de grande alegria mais uma vez poder estar chegando até vocês com a palavra de Deus para a sua vida. Então, fique conosco na nossa live, compartilhe com seus amigos, convide o povo para estarem participando, deixe seu comentário, digite seu comentário e eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai falar conosco através da mensagem que vamos estar meditando. O tema desta noite, meus amados irmãos, é vençam a tentação. Vencer a tentação. Algo que muitas vezes as pessoas precisam lutar e não sabem como lutar contra as tentações desta vida, mas nós vamos estar trazendo aí uma palavra direcionada para nos dar aí a luz da palavra de Deus, algumas atitudes que nós temos que ter frente às tentações. Então, tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer em nosso meio nessa noite. Eu quero estar trazendo um pequeno louvor, enquanto o pessoal vai se achegando na nossa sala. Graças a Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai, andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se fico obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama. Eu escolho Cristo todo Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Graças a Deus, como é maravilhoso nós escolhermos Deus todos os dias da nossa vida. Desde já eu agradeço a presença de todos os queridos irmãos que estão nos assistindo aí dos mais variados lugares. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E como nós cantamos essa canção, nós precisamos todos os dias da nossa vida escolher Deus. Escolher Deus. Que nem a gente cantou aqui, muitas vezes o pecado ele vem, ele se aproxima da gente, ele nos chama, todo dia as tentações vêm, mas nós precisamos escolher Deus. Nós precisamos escolher ser amigos de Deus, resistindo às tentações. Por isso, nesta noite, nós vamos falar um pouquinho. Então, vença a tentação. Este é o tema da nossa live dessa noite. Então, meus amados irmãos, quem nunca foi tentado? Se o próprio Jesus Cristo já foi tentado pelo diabo,
Então nós também estamos sujeitos a sermos tentados. Porém, a tentação não é pecado. O problema é cair na tentação. Sofrer tentações, todo mundo sente essas tentações, todo mundo passa por tentações. Mas cair na tentação, aí é pecado, aí é errado. Mas ser tentado é algo que o próprio Jesus Cristo foi tentado e ele saiu vitorioso nas tentações que ele passou, porque diz que ele não pecou em nada. Então, nesta noite, eu quero meditarmos um pouquinho acerca deste tema, né? Vença a tentação. Como a gente vai se comportar, como a gente vai reagir frente às tentações que muitas vezes aparecem na nossa vida, aparecem na nossa frente, e muitas vezes a gente precisa estar ali e vencer essa tentação. Não cair na tentação, mas vencer. Existem tentações simples e que não têm uma grande gravidade, né? Por exemplo, a pessoa é tentado a comer uma barra de chocolate, né? E aí a pessoa, mas está querendo, às vezes, reduzir um pouco ali o peso ou está vigiando a sua alimentação, mas de repente aparece aquela barra de chocolate saborosa na sua frente, que você tanto ama, né? Então aquilo começa a te tentar, você quer devorar aquela barra de chocolate, né? Mas aí você tem que escolher entre o seu cuidado alimentar que você tem adotado, que você tem desejado, ou se você vai detonar aquela barra de chocolate, né? Isso é um tipo de tentação, né, que não vem a ser um pecado, né, mas ela ilustra muitas vezes tentações que muitas vezes são erradas, são pecados e que pode nos prejudicar, né? A barra de chocolate, se você tem saúde para comer isso, tem que mandar brasa mesmo, né? Mas não todo dia, senão aí já se torna um problema para a sua saúde. Eu quero trazer então aqui alguns textos bíblicos que eles nos ensinam aqui algumas atitudes que nós precisamos tomar frente às tentações. Então, em primeiro lugar, para vencermos a tentação, eu coloquei aqui suporte firme. Vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13. Vamos ver o que é esse suporte firme, né? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar a tentação. Então este versículo, ele é bem claro aqui. Deus não permitirá que eu e você sejamos tentados além dos nossos limites. Então essa história de não resistir, cair na tentação. Isso é conversa. É escolha nossa. Se vamos cair na tentação ou não, nós é que vamos decidir. Nós não somos escravizados, né, amarrados à força para cair na tentação. Não. A palavra aqui de Deus, ela está nos ensinando que nós temos que compreender que ela diz aqui que não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos homens. Ou seja, todos muitas vezes são tentados. E Deus é fiel e ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Por isso que nós precisamos suportar firme, né, as tentações. Nós temos que ter essa resistência, porque entenda que você pode vencer a tentação. Você não é obrigado a cair na tentação. A tentação não é mais forte do que você. É isso que as pessoas precisam compreender. A tentação não é mais forte do que você. Porque Deus diz que a gente não vai ser tentado além dos nossos limites. Agora, se nós quisermos cair na tentação, aí é uma escolha nossa. E as consequências também serão nossas. Mas a gente não pode dizer, eu não resisti à tentação, não teve como eu evitar, então por isso eu cometi tal ato, por isso eu peguei e caí nessa tentação. Não, a escolha é nossa. Deus nos deu o direito de escolha e a palavra dele está nos ensinando claramente que nós não vamos ser tentados, Deus não vai permitir que eu e você sejamos tentados além dos nossos limites. E fiel é Deus em sua palavra. E se ele diz que você consegue vencer a tentação, você vai conseguir vencer a tentação.
Você precisa suportar. Ela é fumante e ela não resiste, né? Na hora que dá qualquer probleminha ali, ela tem que acender um cigarro, ela tem que jogar uma fumacinha para cima, né? Mas a palavra aqui diz que nós temos que suportar as tentações, vencer as tentações. Se você é tentado a fumar um cigarro e você quer parar de fumar, vai prejudicar a sua saúde ao longo do tempo. Então, por isso que eu usei apenas esse exemplo, né? Mas tem tantas outras coisas na nossa vida que nós precisamos suportar, não cair nas tentações. Suportar firmemente, porque Deus, ele não nos mentiu. Ele disse que não vai permitir que eu e você sejamos tentados além do que aquilo que nós podemos suportar. Então, primeira coisa que nós temos que destacar, né? Quando a tentação aparecer, para vencermos a tentação, nós temos que resistir, nós temos que suportar, né? Firme na presença de Deus. Resistir às tentações desse mundo. Por isso, em segundo lugar, eu quero trazer aqui também, para vencermos as tentações, busque socorro em Deus. Deus não te deixou sozinho para você batalhar, né, contra as tentações deste mundo. Olha só o que diz Hebreus, no capítulo de número 2, versículo de número 18. Assim diz: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus Cristo diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém ele resistiu. Porém ele suportou aquelas tentações e ele não caiu nas tentações. E essa palavra, ela está dizendo que Jesus, ele é aquele que nos entende. Quando eu e você estamos passando por uma tentação, Jesus nos entende porque ele já foi tentado por muitas coisas nesse mundo. Então ele entende aquilo que eu sinto, aquilo que você sente, muitas vezes quando uma tentação se aproxima de nós. Mas esta palavra está dizendo que eu e você, nós não estamos sozinhos para vencer as tentações. Deus não nos abandonou, Deus não disse, ó, te vira, não. Mas aqui a palavra está dizendo, porque tenho em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado. Ele é capaz de socorrer. Jesus é capaz de socorrer a mim, socorrer a você. Aqueles que também estão sendo tentados, né? Jesus é capaz de socorrer aquelas pessoas que estão sendo tentadas. Então nós temos que buscar socorro em Jesus. Na hora que as tentações nos apertarem, tentarem nos colocar contra a parede, eu e você nós precisamos clamar a Jesus Cristo, pedir para Ele nos socorrer, para Ele nos ajudar, porque Ele é aquele que nos entende, Ele é aquele que nos compreende e sabe exatamente aquilo que estamos sentindo, aquilo que muitas vezes estamos precisando, e Deus é poderoso e não nos deixou só. Mas antes Ele disse que não seríamos tentados além dos nossos limites, nós devíamos suportar as tentações, e agora aqui Ele está nos ensinando que nós devemos buscar socorro em Deus. Devemos nos apegar em Deus para vencer as tentações. Se eu e você não se apegar em Deus, nós vamos cair nas tentações e aí o estrago muitas vezes é grande. Então, meus amados irmãos, vamos buscar socorro em Deus. A hora que a tentação bater na nossa porta, vamos se agarrar com Deus, com todas as nossas forças. E vamos enfrentar essas tentações, porque Deus disse que eu e você podemos vencer essas tentações. Então, vamos seguir em frente, buscando socorro em Deus. Aí nós vamos vencer as tentações. Em terceiro lugar, algo muito importante quando se fala de tentação. Diz assim, para vencermos a tentação, vigie seus desejos. Isso é algo muito importante. Se eu e você nós queremos vencer as tentações, eu e você nós precisamos desde já vigiar os nossos desejos. Olha só o que Tiago, no capítulo de número 1, versículo 12 a 14 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu mau
desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Preste atenção nessa palavra. Essa palavra está dizendo que muitas vezes o que nos leva a cair nas tentações é os nossos próprios desejos, é os nossos próprios sonhos, muitas vezes, de algo que queremos ter na vida. Às vezes essas coisas nos arrastam, às vezes essas coisas nos seduzem. E eu e você, nós precisamos vigiar atentamente quais têm sido os nossos desejos. Quais têm sido as coisas que eu desejo, quais as coisas que você deseja. Será que essas coisas são lícitas perante a presença de Deus? Será que isso vai nos fazer bem? Será que isso é algo que vai trazer bênção para a nossa vida? Ou será que é algo que é apenas um desejo, muitas vezes sem visualizar as consequências que esses desejos podem nos trazer? E às vezes a gente acaba caindo numa cilada, porque a gente não vigia os nossos desejos. Às vezes a gente deseja algo que a gente nem sabe o que está desejando, e aí quando a gente consegue alcançar aquele desejo, quando aquilo se torna realidade, a gente vê que na verdade aquilo acabou sendo um laço do inimigo para a nossa vida, e aí a gente caiu naquela tentação, foi seduzido pela tentação, que é um grande problema, e aí, que nem se diz quem já viu os filmes aí, né, caiu no canto da sereia, né? Tinha os caras lá no barco, lá passando naquela ilha meia fantasma e tal, de repente aparece o canto da sereia e eles ficam seduzidos pelo canto da sereia, não vê mais nada e a tempestade vem, vira o barco e aí se foi tudo água abaixo, que nem se diz, porque eles foram seduzidos pelo canto da sereia. Não deixe, né, os seus desejos serem como o canto da sereia na sua vida, que te seduzem, te cegam, te fazem apenas enxergar aquilo que você quer enxergar e você não consegue mais compreender a realidade do que realmente você está se envolvendo. Então nós precisamos estar atento. E se nós queremos vencer a tentação, nós precisamos vigiar. Vigiar os nossos desejos. Aquilo que eu e você temos desejado. Será que é lícito perante a presença de Deus? Será que isso vai ser bênção mesmo na nossa vida? Às vezes a gente pensa, nossa, como eu gostaria de ter aquela grande casa na praia, aquela mansão, né? A pessoa tem aquele desejo de ter aquela casa na praia, mas é um desejo, mas aí, se aquele desejo se tornasse realidade, se ela ganhasse uma casa na praia de presente, talvez aquela casa na praia seria uma grande dor de cabeça. Porque ela vai ter que pagar monitoramento, ela vai ter que pagar IPTU, ela vai ter que pagar a manutenção daquela casa que talvez ela quase nem irá usar. E aí aquilo que era um desejo, né, que aquela pessoa tinha, acabou se tornando um laço que apertou ela talvez financeiramente, porque ela estava desejando algo que não convinha com a realidade dela. Então nós temos que vigiar acerca dos nossos desejos. Vamos vigiar nossos desejos para nós não cairmos na tentação e sermos seduzidos muitas vezes pelos nossos próprios desejos, porque aqui diz que não é Deus que nos tenta, Deus não nos tenta em nada, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. A palavra de Deus que está dizendo. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então vamos ter desejos bons e não desejos maus, né? E aí nós vamos conseguir, né, vigiar os nossos desejos. E aí sim nós vamos conseguir vencer a tentação. Também eu quero trazer aqui mais um item. Para vencermos a tentação, olha a palavrinha mágica, não ceda. Não ceda. Provérbios capítulo 1, versículo 10, um versículo bem curtinho, diz assim: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Palavra simples. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Muitas vezes a gente não compreende as intenções dos corações das pessoas que se aproximam de nós. Mas nós precisamos estar atentos e não ceder às tentações desse mundo. Não vamos ceder às maus tentações, aquilo que vem muitas vezes como
um abraço de uma pessoa que na verdade ela vem para tentar nos apunhalar pelas costas. Nós temos que cuidar. Não vamos ceder às tentações deste mundo. Então, se você quer resistir às tentações, se você quer vencer a tentação, vença a tentação. Eu e você precisamos vencer as tentações desse mundo, mas para isso nós não podemos ceder à tentação. Se eu e você cedermos um pouquinho sequer às tentações, muitas vezes nós vamos ser seduzidos, iludidos, enganados e vamos entrar muitas vezes num lamaçal que depois para sair é extremamente complicado. Então é muito melhor não entrar no lamaçal. E para nós não entrarmos nesse lamaçal, nós precisamos estar resistindo, né? Suportando as tentações, buscar socorro em Deus, vigiar os nossos desejos e não ceder para a tentação. Não dar, né, que nem se diz, nem um dedinho para a tentação, nada disso. Nada de alimentar a tentação, porque quando eu e você alimentamos a tentação, ela vai se tornando mais forte, mais forte, mais forte, ao ponto dela ter o poder de nos seduzir. Por quê? Porque ela tem poder para seduzir? Não, porque eu e você demos poder para ela nos seduzir. Porque nós alimentamos a tentação, e se nós alimentarmos a tentação, ela vai nos seduzir. E aí quando ela nos seduz, aí a gente cede a tentação, e aí, que nem se diz, a vaca foi para o brejo, aí complicou tudo. Então não ceda. Não ceda às tentações. Se você está sendo tentado em uma área da sua vida, presta atenção. É de Deus esse negócio. Não ceda. Não ceda. Esta palavra que eu estou falando para você é de Deus. Não ceda às tentações desse mundo. Mas resista firme. Resista firme. Não vai cair na tentação, porque se você cair na tentação, que nem diz a palavra cair na tentação, todo aquele que cai muitas vezes se machuca. E se machucar é complicado para sarar depois. Então vamos estar vigilantes. Em quinto lugar, para vencermos a tentação, tenha uma vida de oração. Isso é um ingrediente fundamental, isso é uma ferramenta, isso é um alimento para a nossa alma, para nós não cairmos na tentação. Né? Ter uma vida de oração. Olha só Mateus, no capítulo de número 26, versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui a gente vê, através desse versículo, a importância que tem de nós termos uma vida de oração. Por que nós temos que orar para não cair em tentação? Vigiem e orem para não cair em tentação. Porque aqui a palavra está dizendo, o espírito muitas vezes está pronto, mas a carne ela é fraca. E a oração ela é um alimento espiritual para nós. Nós temos dentro de nós muitas vezes uma guerra interior acontecendo. Né? O espírito quer fazer as coisas concernentes a Deus, mas a carne quer fazer as coisas concernentes ao mundo. E aí fica aquele duelo. Aquele que você alimentar mais, aquele que você alimentar melhor, vai ser o que vai prevalecer. E a oração é um alimento extremamente sólido para eu e você estarmos alimentando o nosso espírito. E falando em oração nas horas da tentação, deixa eu falar para você. Não é pecado você chegar para Deus em oração, dobrar o seu joelho, né, muitas vezes fechado no seu cantinho de oração. Espero que você já tenha um cantinho de oração. Se não tem ainda, acha um lugar, né? Acha um lugar aí para você ter um lugar de oração, talvez na sua casa, onde você vive aí, né? Oração não é coisa de orar só na igreja, né? A gente tem que levar uma vida de oração. Então, é extremamente importante nós chegarmos para Deus e dizer, meu Deus, eu estou sendo tentado nisso, nisso, nisso e naquilo, e agora o que eu faço? Deus, dai-me a sua visão, dai-me a sua palavra, dai-me a sua direção de como agir em frente a essa tentação. A oração, ela é a forma que eu e você temos de desabafarmos com Deus acerca daquilo que muitas vezes eu e você somos tentados. E se nós desabafarmos com Deus, Deus ele irá nos abençoar, ele irá nos ajudar, por causa que ele vai nos dar força espiritual para nós vencermos, né, que nem diz aqui, o desejo da carne. Porque o versículo aqui está dizendo, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, e termos uma vida de oração para vencermos as tentações. Quem não ora, muitas vezes, mais cedo ou mais tarde, acaba enlaçado pelas tentações. Porque vem aquele sentimento,
a pessoa não vai confessar para Deus o que está sentindo, não vai conversar com Deus acerca dos seus sentimentos, e às vezes vai ficar aquele sentimento preso dentro dele, e ele acaba alimentando, e quando vê a carne é fraca, a pessoa vai lá, faz o que não deveria, e aí fritou tudo. Mas eu e você, nós não somos assim. Nós vamos buscar a Deus em oração, confessar tudo aos pés do Senhor, né? Entregar nossa vida em oração, aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, aquilo que desejamos. Vamos entregar nas mãos de Deus e pedir a direção para Ele. E Ele nos ajudará. Que nem eu já li antes aqui, Ele nos socorrerá. Né? Quando nós buscamos a Ele de todo o coração, Deus nos socorre, porque Ele não tenta ninguém e não é desejo dele que ninguém venha pecar, que ninguém venha se perder nesse mundo. Né? Então, meus amados irmãos, para nós vencermos a tentação, tenha uma vida de oração. Separa aquele lugarzinho na sua casa para você orar e você vai ver só como Deus vai te dar força para você não cair nas tentações que muitas vezes vêm desse mundão aí afora. Em sexto lugar, para vencermos a tentação, isso é muito importante. Cuidado com as riquezas desse mundo. Repito, para vencermos a tentação, cuidado com as riquezas desse mundo. 1 Timóteo, capítulo 9, versículo 9 a 10. Diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos. Quem leva os homens a mergulharem na ruína e na destruição? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. A palavra de Deus que está nos ensinando. Então nós precisamos vigiar muito acerca das riquezas desse mundo, porque a riqueza desse mundo muitas vezes ela tenta nos comprar. Você já ouviu aquela pergunta assim, qual é o seu preço? A riqueza desse mundo muitas vezes ela vê que você está tendo um relacionamento com Deus e esse mundão chega lá para você e pergunta, qual é o seu preço? Quanto você quer para parar de seguir a esse Deus? É uma grande tentação. Quantas pessoas abandonaram o ministério por causa de dinheiro? Quantas pessoas abandonaram até mesmo a família por causa de dinheiro? Quantas pessoas jogaram fora, né, as coisas mais preciosas que tinham nessa vida em troca de dinheiro? Isso é uma tentação gravíssima e que assola o mundo. Perceba algo muito importante aqui nessa questão. A palavra está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Significa o nosso coração pertencer às riquezas, o nosso coração pertencer ao dinheiro. O que nos comanda não é o Espírito de Deus, o que nos comanda não é a nossa vontade, mas o que nos comanda é o dinheiro. Isso é uma tentação, isso é um pecado, na verdade, e que menos. Graças a Deus. Teve uma pequena queda aqui na internet, mas se você continua aí conosco, manda seu sinalzinho, né, para nós podermos continuar nossa live. Vou dar aqui alguns minutinhos para o pessoal estar retornando, né? Estávamos com um bom número de pessoas, mas infelizmente teve um pequeno corte aqui na transmissão, mas o pessoal já está voltando aí para a nossa sala, graças a Deus por isso. Um bom número já voltou, ainda faltam alguns. Graças a Deus. Isso acontece porque é ao vivo, né, irmãos? Então, acontece porque é ao vivo, né? Não é nada aqui ensaiado, não é nada aqui que não seja, que nem se diz, feito na hora. Então, às vezes acontece algum corte na comunicação, não depende de mim, não depende dos irmãos, mas é uma questão técnica aí de internet, né? Mas graças a Deus que os irmãos ainda estão aí conosco. Então, retornando ao que estávamos falando aqui, cuidado com as riquezas desse mundo. Se eu e você, nós queremos vencer as tentações, nós precisamos vigiar acerca das riquezas desse mundo. Tudo bem você ter riqueza. O problema é as riquezas te ter. Existe uma grande diferença entre nós termos riqueza e a riqueza nos ter. Né? Quem é o Senhor da sua vida? Né?
O dinheiro, meus amados irmãos, ele é um ótimo servo. O dinheiro não é o problema, mas o amor ao dinheiro. Não é pecado você ter muito dinheiro. O problema é o muito dinheiro te ter na mão dele. E aí você acaba fazendo tudo aquilo que o dinheiro quer que você faça. Isso é um problema e nós temos que vencer essa tentação. Graças a Deus por isso. Em sétimo lugar, voltando para cá, de novo uma nova queda aqui na internet, irmãos. Me perdoe, hoje está um pouquinho complicado. Vai conectar. Meus amados irmãos, eu tenho aqui 3 redes de internet, né? E de vez em quando acaba falhando uma ou outra aqui, né? E dá problema, né? Eu conecto uma e corro para outra, mas Deus é fiel e Ele nos sustenta, né? Graças a Deus. Manda o seu aceno aí se você está conosco ainda. Graças a Deus por isso. Então, em sétimo lugar, para nós estarmos concluindo a live desta noite, para vencermos a tentação, submeta-se a Deus. Isso é muito importante. Se eu e você nós queremos vencer as tentações, nós precisamos nos submeter a Deus. Assim diz a palavra lá em Tiago, no capítulo 4, versículo de número 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Graças a Deus por isso. Os irmãos estão conosco, manda um aceninho aí só para nós ver, porque acabei tendo mais uma queda aqui na internet e acabou que algumas pessoas saíram, né? Só para ver se o pessoal ainda está comigo aí. Graças a Deus por isso. Então, submetam-se a Deus. Olha só, Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A palavra é extremamente clara quando ela está nos ensinando que nós devemos se submeter a Deus. Se submeter a Deus é se submeter à vontade dele. É fazer aquilo que é coerente com a palavra de Deus, com aquilo que ele nos ensinou. Eu e você, nós sabemos o que é certo. O problema é que muitas vezes nós somos tentados a desobedecer aquilo que é certo e fazer algo errado. Só que o problema é que isso acaba gerando consequências para a nossa vida. Nós precisamos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Graças a Deus por isso, por esta palavra. Vamos permanecer firme. Então, para nós concluirmos a nossa mensagem desta noite, vamos só relembrar aqui. Vença a tentação. Para vencermos a tentação, suporte firme, né? Resistência. Vamos suportar firme. Não vamos frouxar o garrão, que nem diz o gaúcho. Em segundo lugar, busque socorro em Deus. Em terceiro lugar, vigie seus desejos. Em quarto, não ceda à tentação. Nada de ceder à tentação. Quinto, tenha uma vida de oração. Sexto, cuidado com as riquezas deste mundo. E em sétimo lugar, submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Espero que esta palavra possa ter abençoado a sua vida. E eu agradeço grandemente por vocês estarem conosco. Eu agradeço a cada irmão que tem nos acompanhado, live após live. É um motivo de grande alegria ter vocês aqui conosco. Então, se essa palavra falou com você, você é livre para compartilhar, enviar para seus amigos. Eu quero estar orando neste momento por todos, abençoando a sua casa, a sua família e pedindo a bênção de Deus, né, para nós vencermos as tentações. Eu não sei quais as tentações que você tem enfrentado, mas uma coisa é certa. Se você não está enfrentando tentações agora, no passado você já enfrentou, ou no futuro talvez você enfrentará. Porque tentações o próprio Jesus já teve que enfrentar. Mas nós precisamos permanecer firme, né? E não ceder às tentações, como nós já comentamos aqui. Então eu quero estar orando por você, para Deus te dar força para você não cair nas tentações. Talvez você está precisando já de uma libertação em alguma área. Às vezes algum vício, algum costume que não é coerente à palavra de Deus, que Deus possa te dar força, né, para vencer as tentações quando elas se aproximarem de você, você ter uma posição de homem de Deus, de mulher de Deus, para vencer as tentações e resistir firme e não cair, né, em pecado. Então quero orar por todos.
Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesta hora eu coloco, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo, ó Pai, onde quer que elas estejam, meu Deus. Entra dentro desses lares, dentro dessas casas, Senhor. Abençoa a família dessas pessoas, abençoa os familiares. E eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, livra-nos, Pai, de cair nas tentações desse mundo, mas que nós possamos resistir firme, ó Pai amado, que nós possamos, ó Pai amado, perseverar, ó Pai, nos caminhos do Senhor, que nós não venhamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos permanecer no centro da sua vontade. Meu Deus querido, onde estiver pessoas que estão passando por tentações, dá força para essas pessoas resistir. Como nós lemos aqui na tua palavra, o Senhor é aquele que socorre. Socorre essas pessoas, Pai, para não caírem nas tentações deste mundo, que muitas vezes tentam nos iludir, tentam nos seduzir, mas com a tua presença, Senhor, nós venceremos todo tipo de tentação que aparecer no nosso caminho. Abençoa poderosamente cada família que está nos assistindo. Abençoa cada lar, Senhor. E onde esta palavra chegar, Pai, que a tua palavra, Senhor, venha curar as pessoas, que a tua palavra venha transformar a vida das pessoas, Pai. Se houver alguma pessoa que está sofrendo com algum tipo de enfermidade, em nome de Jesus, que essa enfermidade desapareça agora, e essa pessoa seja poderosamente curada agora, através da oração da fé. Meu Deus querido, aquelas pessoas que estão passando necessidade, que o Senhor possa sustentar, meu Pai, que o Senhor possa suprir toda necessidade, meu Deus. Abençoa poderosamente cada vida, em nome de Jesus eu oro, e abençoa a todos aqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Eu agradeço por vocês terem ficado conosco até o final desta live. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Silas Duarte, pastor da Igreja Missionária do Bairro Serrano. Só deixando aqui um convite para os cultos, domingo às 19h30 e também nas terça-feiras às 20 horas, né? É um lugar muito abençoado, né, para nós estarmos ali reunidos. Será um motivo de grande alegria poder receber vocês ali, né, ter vocês mais de perto aí, junto conosco para louvarmos a Deus. Então, fica aí o convite. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tenha uma boa noite. Quinta-feira que vem, uma nova live, se Deus nos permitir. Que Deus abençoe.